Hoje iniciaremos a videoaula de número 5. Trataremos do tema utilização de fontes alternativas de adubos orgânicos e minerais naturais na agroecologia e na agricultura orgânica. A fertilidade dos solos é uma condição fundamental para o adequado desenvolvimento das plantas. Boas produtividades vegetais estão associadas a solos que têm as suas características físicas, químicas e biológicas mantidas o mais próximo possível da fertilidade original. Para tal, é frequente, sobretudo nos sistemas de uso intensivos, como os da olericultura e mesmo da agricultura irrigada, que nós tenhamos que fazer reposição de nutrientes. Esses nutrientes são agrupados pela ciência agronômica em macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, macronutrientes secundários, cálcio, magnésio e fósforo, micronutrientes como boro, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio e os elementos benéficos como sódio, silício e cobalto. O conjunto desses nutrientes e muito mais outros que aqui não estão apresentados são extremamente importantes para que as plantas possam completar o seu ciclo. De modo genérico, nós na agroecologia e na agricultura orgânica recomendamos a adubação orgânica, porque a utilização de resíduos orgânicos compostados ou não favorece o desenvolvimento das plantas em plenitude, oferecendo o conjunto dos nutrientes de que ela precisa. É claro que uma boa adubação do solo deve ser precedida antes de uma boa amostragem do solo. Amostrar o solo corretamente é condição fundamental para que uma análise de solo bem conduzida possa caracterizar os teores dos nutrientes totais e disponíveis, para que então a recomendação de adubação do solo reflita o mais verdadeiramente possível o que o solo tem em termos de nutrientes. E claro, nós façamos a reposição baseado nesses teores e baseado nas relações entre os nutrientes no interior do solo, visando sobretudo manter uma atividade biológica intensa, porque o solo é um organismo vivo, facultando condições físicas para que água e ar do solo transitem adequadamente, e também uma condição fundamental é que os solos detenham nutrientes em quantidades necessárias e suficientes para que a planta possa se desenvolver. A retenção de água é outra característica importante. Solos bem estruturados são solos que são capazes de reter água e disponibilizar lentamente para as plantas à medida que essa água é requerida pelo sistema radicular. Bem, o conjunto das características físicas, químicas e biológicas é que na verdade vai refletir uma boa condição para o desenvolvimento das plantas e consequentemente a obtenção de boas produtividades vegetais. Para uma adequada recomendação de adubação de solo, convém que façamos uma adequada amostragem. Uma adequada amostragem contempla essas seguintes etapas: identificar glebas ou áreas que sejam homogêneas, que tenham características uniformes, fazer a limpeza ao redor do ponto de coleta escolhido, retirando resíduos de culturas, retirando eventual contribuição de adubos orgânicos, como estercos que estejam próximos, terra de formigueiro, enfim. Coletar as subamostras na profundidade recomendada, de 0 a 20, 0 a 30, de 30 a 60, de 40 a 60, enfim. Misturar bem as subamostras no balde, retirando uma porção de mais ou menos 500 gramas, identificar a amostra, amarrá-la e levá-la até o laboratório. De preferência um laboratório confiável, que você tenha informações acerca da qualidade do trabalho que é prestado por aquele laboratório. Pois bem, esse resultado de uma amostragem muito bem conduzida, certamente refletirá com rigor o que o solo apresenta naquele momento, permitindo assim que você faça uma adequada recomendação de adubação. Bem, o fornecimento de nutrientes vai variar em função também das fontes. Mesmo na agricultura orgânica e na agroecologia, as nossas fontes têm uma composição heterogênea. Não é possível na agricultura orgânica falar na composição de apenas um nutriente, um fertilizante orgânico, que por sua essência é composto de vários nutrientes. Como fonte de nitrogênio, por exemplo, e claro, há outros nutrientes presentes, mas esse predominando, nós podemos destacar o esterco animal, a urina, compostas farinhas de sangue, carne, chifre, cascos e peixe,
as tortas de soja, de mamona, muito empregada de modo geral, porque tem 5% em média de nitrogênio, o salitre do Chile, o biofertilizante líquido, o humus de mandioca, de minhoca, as leguminosas, de modo geral, todas elas, enfim, e outras possibilidades que localmente possam ser aproveitadas. Então veja, a opção pelo nitrogênio, pelo nutriente nitrogênio, tem a ver com a fonte que você vai escolher com o maior percentual desse nutriente em sua composição. Lembrando que os outros nutrientes também estarão ali, mas não naquela mesma percentagem, predominando, portanto, como fonte de N, um desses fertilizantes que você eventualmente venha optar por ser mais econômico, por ter menor custo financeiro, por ter menor logística, por você poder produzi-lo na própria propriedade e assim, obviamente, tornar a adubação nitrogenada mais barata. Como fontes de fósforo, nós recomendamos as rochas fosfáticas, o termofosfato, as escórias de siderurgia, farinha de ossos, casco e chifre, refugos de peixe, bagaço de maçã, cinza de palha de café, resíduos de banana, de torta de mamona, enfim, há um conjunto de possibilidades também que tem o fósforo. Agora, vamos destacar esses como os mais importantes, e obviamente também dentro desse há outros nutrientes como cálcio, magnésio. Contudo, esses nutrientes se destacam pela presença do fósforo, e o fósforo é um elemento fundamental para um adequado desenvolvimento do sistema radicular, para que a planta possa expressar o seu potencial genético com boa produtividade vegetal. O potássio é outro elemento extremamente importante, e como fontes de potássio nós destacamos as cinzas de madeiras, os resíduos de colheita, a rocha basáltica, o pó de granito, esterco de ovelha, refúgio de lã, casca de banana, também algumas rochas naturais minerais, que são fontes de potássio, mas que chegam, infelizmente, ao mercado com um preço elevado e, por vezes, inviabiliza a sua utilização na agroecologia e na agricultura orgânica. Também a banana. A banana é um elemento fundamental, uma planta fundamental. Nós recomendamos que, de modo geral, na atividade agroecológica e na agricultura orgânica, nós tenhamos dois bancos fundamentais. Um banco com leguminosas, que na verdade é um banco de nitrogênio, e um banco contendo banana, que é um banco de potássio. Esses dois nutrientes são muito importantes para o desenvolvimento das plantas e podem ser supridos por esse conjunto de possibilidades que nós apresentamos. Então, esse conjunto de possibilidades pode suprir adequadamente tanto a necessidade de nitrogênio, quanto a necessidade de fósforo, quanto a necessidade de potássio para as plantas em toda a sua fase de desenvolvimento vegetativo até a produção e a obtenção da colheita. Como fontes de cálcio, nós podemos destacar o calcário dolomítico e magnesiano, o giz, a casca de ovo, fosfato de rocha, termofosfato, farinha de animais, ossos, casco e chifre, o gesso, farinha de ostras, algas marinhas, enfim, há um conjunto de possibilidades contendo cálcio e também magnésio, potássio, enfim, outros nutrientes que são essenciais, como disse inicialmente, nos minerais naturais e nos resíduos orgânicos, compostados ou não, nós temos um conjunto de alternativas muito importantes e esses adubos têm uma composição heterogênea, mas eventualmente predominando mais percentualmente um determinado nutriente. Por isso a gente elege ele como importante para suprir uma demanda específica na adubação orgânica. Nesse caso, para a demanda de cálcio, nós podemos utilizar qualquer uma dessas alternativas, aquela que tiver menor custo financeiro, aquela que você puder localmente obter e, obviamente, aquela que você puder viabilizar uma relação custo-benefício mais interessante para a agroecologia e para a agricultura orgânica. O magnésio é outro elemento fundamental, é um macronutriente secundário extremamente importante para as plantas e no ser humano ele tem 350 funções claramente definidas. Trata-se, portanto, de um elemento fundamental e que, de modo geral, os nossos solos têm carência. Ele pode ser encontrado no calcário dolomítico magnesiano, nos estercos, nas tortas de sementes oleaginosas, nas farinhas de ostra, nas algas marinhas. Então, há um conjunto de possibilidades também onde a gente pode obter o magnésio. Além disso, o sulfato de magnésio pode ser também misturado na obtenção de biofertilizante líquido e ele pode ser oferecido via biofertilização, quer via água de irrigação, quer via pulverização, dividido e fracionado em várias aplicações, e aí nós supriríamos a demanda, a necessidade de magnésio que as plantas requerem. Trata-se de um nutriente extremamente importante para que a planta possa completar o seu ciclo, lembrando o seu papel crucial na molécula de clorofila. Bem, os micronutrientes são aqueles nutrientes requeridos em pequeníssimas quantidades, mas nem por isso menos importantes. Eles são extremamente importantes, ao exemplo do cobre,
né, na fotossíntese, entre outros, né, o papel do ferro, o papel do zinco no desenvolvimento de fito-hormônios, enfim. Esses nutrientes todos têm papéis extremamente importantes na planta, mas são requeridos em pequenas quantidades. De onde nós podemos extraí-los? Um conjunto de possibilidades. Estão elencados, por exemplo, o ferro da alga marinha, de ervas espontâneas, de plantas em decomposição, o cobalto de esterco de vaca, de esgoto, da tancharem, da ervilhaca, de legumes, o cobre de lignina, como cavalos de madeira e serralho, de folhas de espinafre, o manganês da alfafa, do talo de cenoura, enfim. É possível obter os micronutrientes também da torta de mamona, das tortas diversas, da vermicompostagem, da biofertilização líquida, feita com o objetivo de suprir micronutrientes. Então, é dessa maneira que na agroecologia e na agricultura orgânica nós suprimos os micronutrientes tão essenciais, tão fundamentais para que a planta complete o seu ciclo, suprindo inúmeras cadeias de processamento bioquímico que há no interior da planta, que são fundamentais para que a planta então possa expressar o seu potencial genético, caracterizado por uma boa produtividade vegetal. Uma boa adubação requer um bom planejamento, fundamental. Lembremos que nós falamos da amostragem correta e da recomendação adequada. Então, a análise do solo associada a uma recomendação de adubação correta e da análise do fertilizante orgânico nos remete a uma adubação com baixo custo e excelente produção. Lembrem, é fundamental a gente caracterizar também o fertilizante orgânico, para avaliando os seus teores, poder fazer uma adequada recomendação de adubação a partir do que o solo efetivamente dispõe. Isso se chama planejamento da adubação. E na agroecologia e na agricultura orgânica nós não podemos prescindir do conhecimento científico, sob pena de que ao fazê-lo nós não estaremos conduzindo adequadamente as plantas para a obtenção de uma boa produtividade. Os fertilizantes ditos orgânicos são naturais, são adubos naturais que podem ser elaborados a partir de resíduos vegetais, de excrementos animais na própria propriedade através da sua mistura, aquilo que se chama de compostagem. Claro que alguns aspectos são fundamentais, por exemplo, a umidade, a temperatura, o pH, né? É fundamental manejar isso corretamente para que nós tenhamos a obtenção de um bom composto, ou então de um composto líquido, denominado biofertilizante líquido. São duas estratégias extremamente importantes que o agricultor agroecológico e orgânico não deve prescindir de forma alguma, porque se torna a atividade mais econômica e possibilita que essa produção seja feita a partir dos materiais existentes na própria propriedade, como, por exemplo, as ervas espontâneas que estão na entrelinha dos pomares, que podem ser ceifadas, trituradas e aproveitadas tanto na biofertilização líquida quanto na compostagem, enriquecida naturalmente por excrementos animais, para favorecer então uma fermentação adequada e assim esse material ser transformado em humus e naturalmente liberar os nutrientes para o raizame vegetal. Bem, outras possibilidades que a gente pode empregar é, por exemplo, o fertilizante bocacha. Claro que é um fertilizante que tem um custo adicional, mas é um fertilizante muito bom. Então, o fertilizante baiôdo, essa é outra alternativa desenvolvida pela agricultura natural, que é uma escola da agricultura do pensamento ecológico mundial e que também lida com o baiôdo e com o bocacha, utilizando ambos para a produção, sobretudo, de culturas produzidas mais intensivamente, como é o caso das hortas que estão no entorno das grandes cidades. Preciso avaliar naturalmente a viabilidade e o custo financeiro de assim produzir esses dois fertilizantes orgânicos, que são excepcionais, mas que há um custo financeiro, porque alguns desses materiais precisam ser adquiridos de fora da propriedade para viabilizá-los. Bem, a vermicompostagem é a mistura de matéria orgânica com minhocas. Esta mistura deve ser feita preferencialmente em canteiros de cerca de 1 metro de largura, por no máximo 40 centímetros de altura e 5 a 10 metros de comprimento, e deve ser cobertos com palha bem espessa. A operação de revolvimento dos canteiros ocorre periodicamente, a cada 40 ou 60 dias, a depender da temperatura, em menos tempo. Trata-se de um fertilizante excepcional, que pode ser produzido a baixo custo e que efetivamente melhora a capacidade de troca catiônica dos solos, especialmente em hortas, que há uma ação mais intensiva, quer dizer, há uma exigência mais intensiva de utilização desses recursos do solo, porque são culturas de ciclo mais curto, que são sabidamente exploradas sequencialmente uma a outra. Por vezes não há rotação de cultura, por vezes não há pousio da área, em função das áreas serem mínimas, e aí nessas circunstâncias
convém que a gente esteja sempre melhorando a capacidade de troca catiônica. Isso pode ser feito através da adição de matéria orgânica com o objetivo de melhorar a CTC do solo e favorecer, obviamente, não só a retenção de nutrientes e de água, mas a disponibilização de nutrientes e água para as plantas. Bem, os estercos, de modo geral, os estercos animais, são os fertilizantes orgânicos mais sobejamente conhecidos na história da humanidade. Eles são tanto a obtenção dele sólido quanto ele misturado, urina e fezes animais. Eles apresentam diferentes composições de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e também micronutrientes. Essas composições variam naturalmente em função do tipo de criação que é adotada na propriedade. É a criação estabulada, a regime extensivo. Então isso vai obviamente dar uma configuração, uma composição diferente ao esterco que vai ser obtido. Em regimes estabulados, como de modo geral esses animais recebem farinhas concentradas, tortas concentradas em sua alimentação, eles podem apresentar teores mais elevados de nutrientes. De qualquer forma, os estercos são ainda largamente utilizados. Na agricultura orgânica e na agroecologia, nós recomendamos sempre a compostagem, a utilização de vegetais e do esterco animais, até para a gente eliminar a presença de ervas, de sementes de ervas espontâneas que eventualmente possam aí sim exercer o papel de competição e também de eliminar a presença de fungos e bactérias e outros organismos, como nematóides, que eventualmente possam ser causadores de doenças, chamados fitopatógenos, que podem estar presentes e que, pelo processo de compostagem, podem ser eliminados graças à elevação da temperatura e ao adequado manejo da meda em que você forma o composto e o manejo que você dá a ele. Uma outra alternativa excepcional é a adubação verde. Consiste no cultivo de plantas, com rotação e sucessão e ou consociação, com outras culturas. Essa é uma técnica milenar, já citada por Columela na Roma Antiga, como melhoradora, conservadora das propriedades do solo. Nós recomendamos a utilização de diferentes espécies, gramíneas, leguminosas, compostas, euforbiáceas, e é fundamental usar esse mix simulando uma floresta em que há diferentes cadeias alimentares, nichos, teias de relações entre os seres vivos ali, insetos, micro-organismos, plantas. Além do mais, essas plantas têm características diferentes em relação à demanda por nutrientes, por água, por desenvolvimento vegetativo, por sistema radicular, por ocorrência de pragas e doenças, e tudo isso favorece o enriquecimento, a melhoria da biodiversidade local, e fazendo isso, ocorre uma reposição de nutrientes para o solo. E, havendo uma reposição de nutrientes para o solo, as plantas de natureza econômica podem, então, aproveitar o resultado da ação da adubação verde como técnica de melhoramento, de conservação e de enriquecimento do solo e, naturalmente, proporcionar uma boa produtividade vegetal. Como disse, o composto é uma técnica simples, é resultado da fermentação e da decomposição de matéria orgânica por meios aeróbicos, isto é, na presença de oxigênio. É um humus rico em nutrientes que irá estabelecer e manter a saúde física, química e biológica do solo, tornando as plantas mais vigorosas, mais resistentes e naturalmente ricas em princípios nutritivos. Pode ser feita facilmente por qualquer agricultor a partir do material local que ele tenha na propriedade. Por exemplo, restos vegetais, restos de qualquer colheita, ou então as plantas espontâneas que tenham na própria propriedade, misturadas com estercos que podem ser obtidos na propriedade, se houver integração produção animal ou vegetal, ou eventualmente adquiridos, para que a gente então forme as medas, onde serão acomodadas a cada 15 centímetros de resíduos vegetais, 5 centímetros de esterco, para que esse material então possa promover a decomposição, o ataque do material vegetal, sobretudo, melhorando a relação carbono e nitrogênio, e ao degradar essa matéria orgânica, disponibilizar nutrientes que serão aproveitados pelas plantas quando nós fizermos o enriquecimento do solo com o humus, resultado dessa decomposição. Um aspecto importante é que na compostagem, para que ela seja o melhor possível, precisamos ficar atentos à umidade do composto, do pH, da oxigenação e um outro aspecto importante, que é a granulometria do material que você está utilizando. Quanto menor a granulometria, mais rapidamente o composto estará formado, e quanto menor essa granulometria, mais rapidamente esses nutrientes serão disponibilizados para as plantas.
Então nós recomendamos atenção em relação à granulometria, ao pH, à temperatura e à aeração da meda onde você formou o composto. O biofertilizante líquido é uma outra alternativa extremamente atraente para a agricultura orgânica e agroecológica, sobretudo no suprimento de micronutrientes e também como fitoprotetor. Ou seja, o biofertilizante possui micro-organismos que têm o efeito de realizar proteção contra o ataque de fungos e bactérias, insetos, através de formas jovens, controlando ninfas, ovos, pulpas, enfim. Se trata de um fertilizante que pode ser facilmente feito na propriedade a partir de uma fórmula que envolve fundamentalmente água, resíduos vegetais e resíduos animais, eventualmente acrescidos de alguns minerais naturais que eventualmente queiram ser adicionados para enriquecer ou para suprir alguma demanda específica que naquele solo não se faça presente. Então, eles são facilmente realizados através de um tanque escavado, revestido com a lona plástica, ou em bombonas plásticas, ou em outros recipientes que localmente existam com mais facilidade, que o agricultor possa conduzir com muita facilidade, produzindo e aplicando esse biofertilizante via foliar sobre as plantas, ou via água de irrigação, suprindo assim a necessidade de plantas em relação a micronutrientes e até a macronutrientes também, no limite claro de no máximo 30% do total da adubação que se vai realizar para a planta. Os restantes 70% devem ser fornecidos via solo, porque aí nós estaremos melhorando a capacidade de troca de cátion do solo, retendo mais nutrientes, favorecendo a microbiologia e assim proporcionando uma adequada produtividade vegetal. Bem, os fertilizantes minerais são naturalmente constituídos de rochas moídas ou processadas por meios que não agridam o meio ambiente. São rochas que são moídas mecanicamente e que podem ser utilizadas para adubação em sistemas agroecológicos orgânicos. É o que a gente chama de solo adubando solo, porque solo em última instância era a rocha original que foi degradada através do processo do intemperismo. Pois bem, nós podemos acelerar esse processo moendo, fazendo a moagem das rochas e disponibilizando elas para as plantas. Naturalmente, é preciso ver a natureza dessa rocha, se ela tem os nutrientes básicos e fundamentais para que se justifique o seu aporte às plantas com melhoria das características gerais do solo e melhoria da produtividade vegetal. Bem, os calcários são extremamente importantes em toda a agricultura mundial. Eles visam fundamentalmente corrigir a acidez causada por alumínio, por hidrogênio e por manganês. E, anulando esse efeito tóxico, ele favorece a disponibilidade de outros minerais, criando condições para a atividade microbiana intensa, suprindo as culturas não só do elemento cálcio, mas de outros elementos na medida em que promovem a elevação do pH em superfície. Então é fundamental a utilização de calcário em sistemas em que a acidez esteja presente. Todavia, na agricultura orgânica e na agroecológica, temos limites para a realização. As doses que estão recomendadas para os sistemas convencionais não podem ser empregadas nos sistemas agroecológicos e orgânicos. Por isso, nessas circunstâncias, consulte sempre um engenheiro agrônomo com experiência em sistemas orgânicos e agroecológicos para que a quantidade que você vai utilizar efetivamente não promova também distúrbios no ambiente em que você precisa fazer a correção e retirar a acidez provocada por alumínio, por exemplo, sem que isso você cause outros efeitos colaterais. A rochagem, como já havíamos dito anteriormente, na verdade é a moagem de rochas e sua utilização como fertilizante mineral natural para a adubação de plantas. Hoje tem sido cada vez mais frequente o aproveitamento de rochas para adubação em sistemas agroecológicos e orgânicos. Trata-se de uma técnica simples, relativamente barata, se houver a presença dessas rochas nas suas regiões e, naturalmente, se houver a moagem desse material para que você possa, então, a custo muito baixo, aproveitar e utilizar na agricultura agroecológica e orgânica. Bem, de modo geral, as cinzas são consideradas a melhor fonte natural de potássio. Devem ser bem misturadas à terra, numa quantidade nunca superior a 150 gramas por metro de suco linear. E claro, naturalmente nós não aceitamos qualquer cinza. Ela vai precisar de vir de materiais que não tenham sido objeto de, por exemplo, derrubada indiscriminada, de ato criminoso. Precisa se tratar de uma lenha que já não tenha uma utilização clara e definida e que não tenha sido objeto de apreensão por parte dos órgãos ambientais ou de nenhum crime ambiental. Claro que havendo disponibilidade dessas cinzas
né, do ponto de vista legal, elas podem ser perfeitamente utilizadas na agricultura. Fique atento apenas ao fato de que você precisa caracterizar, pois a presença de sódio nela pode também favorecer a salinização dos ambientes. Então verifique se a origem dessa cinza não é também de ambientes ou de plantas que tenham elevada contribuição em sódio. Caso isso ocorra, nós sugerimos que você não utilize, e utilize sempre aquelas que tenham um teor maior de cálcio, potássio, fósforo, enfim. Bem, as farinhas de ossos também são um interessante fertilizante em que a gente pode suprir não só o nitrogênio, mas também o fósforo. Ela deve ser sempre usada na proporção de 150 a 200 gramas por metro quadrado da área, mas naturalmente o que vai definir a utilização de farinha de ossos é o seu custo e, obviamente, a existência desse material localmente a um custo relativamente baixo, de modo a não inviabilizar também os sistemas agroecológicos e orgânicos pela aquisição, por vezes, de um material que vai se tornar eventualmente caro. Mas trata-se de uma excelente alternativa para fornecimento tanto de nitrogênio quanto de fósforo. Em algumas regiões do Brasil, né, nas áreas limítrofes e litorâneas, há sim uma oferta considerável da quantidade de águas em certas épocas do ano. Essas algas são ricas em nutrientes e, quando devidamente processadas, resultam em um excelente fertilizante orgânico. Podem ser aplicadas ao solo nas quantidades entre 200 e 400 kg por hectare, conforme o resultado da análise solo. Todavia, nós recomendamos sempre que haja uma análise desse material ou que a fonte fornecedora apresente esses dados para que então você possa utilizar. Mas se trata, sem dúvida, de uma excelente alternativa para os sistemas agroecológicos e orgânicos, podendo ser empregado com resultados notáveis no rendimento das culturas. Bem, chegamos ao término de mais uma videoaula. Nos veremos na próxima videoaula. Saudações planetárias.